noite. Eu me chamo Betânia Pinheiro, faço parte da equipe de cultura do SESC Maranhão. Sejam bem-vindos à primeira edição do Encontro Internacional de Literatura de Língua Portuguesa, Conversações de Alemar, realizado pela Academia Ludovicense de Letras, com apoio do SESC Maranhão. Para dar as boas-vindas a todos e a todas, convidamos o presidente da FEComércio no Maranhão, senhor Maurício Aragão Feijó. Presidente. Boa noite, senhores e senhoras. Desejo cumprimentar a presidente da Academia Ludovicense de Letras, senhora Joseí Santana, a quem estendo a minha saudação a todos vocês aqui presentes a este evento. É com muita satisfação e honra que recebemos todos para assistir a esta palestra com o nosso escritor, ilustre escritor português, Bia Couto. Isso é uma demonstração que a Casa do Empresário, a FEComércio, faz com que todos se sintam informados e participantes de um evento tão importante como este, de conversação alemã. Então, isso quer dizer que nós, através do SESC, do Teatro do SESC, que estamos sempre promovendo eventos culturais como este, tanto em nível nacional como em nível municipal. Sendo assim, eu desejo a todos que tenham um bom evento e que saiamos daqui renovados, com muito mais entusiasmo pela nossa língua portuguesa. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, presidente. Realizado pela ALL, o evento Conversações Alemar tem o objetivo de promover e divulgar a literatura de língua portuguesa, estimulando a leitura e contribuindo para a formação de uma sociedade mais consciente, crítica e humana. Este encontro, ele dialoga com a política cultural do SESC e a atividade literatura da instituição, referente às parcerias com instituições que guardem objetivos semelhantes aos do SESC, como grupos ou associações de escritores, universidades, prefeituras, academias de letras e clubes de leitura, ainda podendo ampliar as possibilidades programáticas. Para mediar a conversa desta noite, estaremos com os escritores Adonai Ramos Moreira e Alexandre Maia Lago, que pedimos que venham ao palco para a apresentação do autor convidado desta noite. Bom, pessoal, boa noite. Eu queria fazer um agradecimento antes. À academia, a minha academia, a academia que eu faço parte, a Academia Ludovicense de Letras, que é a promotora desse evento, né, que acolheu esse evento com muito carinho e com muito empenho. Fazer um agradecimento especial à presidente da nossa academia, a Joseí Santana, que teve visão e deu todas as possibilidades para que esse evento fosse realizado. Ao vice-presidente Roberto Franklin, também, pelo empenho especial, sobretudo nesses últimos 15 dias, para que esse evento pudesse ser realizado. Queria fazer um agradecimento também a uma colaboradora da nossa academia, que foi importantíssima pelo trabalho devotado, sobretudo aos detalhes desse encontro, que é a Mega Chicate. Claro que eu quero agradecer ao SESC, esse parceiro tão importante nesse evento, pelo trabalho fundamental da Betânia Pinheiro, do Núcleo de Cultura, pelo empenho também da senhora Rutiné Amaral Monteiro, a diretora regional, as duas pessoas que
realmente acolheram desde o primeiro momento essa ideia e deram todas as possibilidades para que ocorresse. Bom, há pouco mais de 3 anos, a gente fez uma entrevista com o escritor Mia Couto. E, nessa ocasião, surgiu o convite para vir ao Maranhão. E, diante de uma agenda muito requisitada, isso parecia muito difícil, e depois veio a pandemia. Passada essa fase, nós voltamos, a gente sempre, nesse período, ficou se falando, a gente sempre em contato, e eu disse um dia, Mia, nós não vamos desistir de você, aceite logo o convite, porque vai ficar mais fácil. E ele aceitou e disse, não desistam mesmo. E aconteceu de ele ser convidado para um evento no Brasil, convidado da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, e ele próprio, essa ocasião foi muito importante, porque ele disse, olha, era para ser lá pelo mês de novembro. Ele disse, olha, eu tenho uma ida ao Brasil, convidado da Unesp. É no mês de junho. Será que é possível a gente encaixar? E eu aproveitaria e iria a São Luís do Maranhão. E eu disse, bom, o convite já estava feito, isso tudo ficou mais fácil de ser realizado. E foi quando a Academia Ludovicense, a nossa presidente, gostou muito da ideia e não achou prematuro, porque isso foi uma coisa muito rápida. Disse, para quando é? Para junho, daqui a 30 dias, depois vamos organizar, dá tempo. E deu. Obrigado, presidente, por ter acreditado nesse projeto. Bom, antes de começar, eu pediria que fosse passado, tem um filme, um curta-metragem de um cineasta maranhense, um jovem talentoso cineasta maranhense, perdão, Arturo Saboia, está aqui presente, obrigado, Arturo, chamado Borralho. Tá? Borralho, esse curta-metragem foi baseado num conto A Fogueira, do Mia Couto. E não será passado, claro, aqui o curta-metragem, é só um teaser. Tá? Eu pediria que passasse esse teaser, por favor. Bom, Mia, muito obrigado por ter aceitado o convite e vamos começar um bate-papo, né? Como você próprio diz, não gosta das coisas engessadas e nem uma conversa acadêmica, né? É uma conversa realmente literária. Eu começo perguntando o seguinte, a tua artesania, né, ela teve uma influência muito forte do Luandino Vieira, do angolano Luandino Vieira, que, por sua vez, teve uma influência muito grande do nosso Guimarães Rosa, né? Fale-nos dessa triangulação de influências que foi tão importante para a literatura. Bom, boa noite a todas e todos. Escutam-me bem? Sim? Ok. Eu estou muito feliz de estar aqui. É a segunda vez que eu visito esta cidade. Bom, agora estou trabalhando mesmo. A primeira vez vim como turista, fiquei um dia só, que é uma coisa que é quase insultante, mas a minha família ficou por aqui. Eu quase que tinha que vir buscar a família, porque eles ficaram por aqui encantados. Eu tinha que trabalhar, eu sou, apesar de escritor, eu trabalho.
Porque há pessoas que se encontram comigo e perguntam: você é escritor, mas o que é que faz? O que é que trabalha? Então eu tenho que dizer que puxo do meu cartão de biólogo para dizer que sou também uma pessoa séria. Então, mas eu acho que o que faz uma terra são as pessoas, em primeiro lugar. E as pessoas do Maranhão são realmente muito especiais e eu sinto muito abraçado por esta cidade e quero-vos agradecer por isso, por me receberem tão bem. Eu vou falando isto para ver se eu me esqueço da pergunta que ele fez, mas eu sei que ele vai insistir. Então, de facto, eu acho que é importante ter um contexto nesta coisa da língua portuguesa, porque a língua portuguesa em Moçambique existe quase por um milagre. Digamos assim, há toda esta história, a gente fala da história de 500 anos, de presença portuguesa, mas não é grande verdade. Isto é, a presença foi muito, digamos assim, foi muito pontual, muito localizada em pequenos interpostos no litoral, de maneira que no fim desses 500 anos, até 1975, quando foi a independência de Moçambique, a maior parte da população não falava português. Portanto, o país começou com uma língua que maioritariamente não era sua. A decisão de adotar a língua portuguesa foi feita durante a luta de libertação nacional, num congresso lá na Mata, os guerrilheiros estavam combatendo pela independência, e as atas onde foi gravada foi fixada essa decisão, estavam na maior parte escritas em inglês, porque essas pessoas tinham sido educadas nas zonas de fronteira. O Moçambique está cercado por países de língua oficial inglesa, então eles estudaram em escolas e aprenderam inglês. Mas foi uma decisão tomada, digamos, no sentido que era preciso construir uma pátria, e Moçambique tem 29 línguas indígenas de Moçambique, e, portanto, para fazer uma pátria precisa um idioma comum, não é? Uma língua franca. Então foi adotado o português. Isso só para contextuar que o português era uma língua só oficial, de uma pequena minoria. Como tornar a língua portuguesa uma língua de cultura, uma língua que realmente desse expressão, traduzisse essas culturas de raiz africana. Esse caminho era muito longo. Quem nos ajudou foi o Brasil, isto é, quando nós começamos a encontrar os escritores brasileiros, por exemplo, e sobretudo Jorge Amado, nós percebemos que havia quem já tivesse lavrado essa terra antes de nós. E, portanto, a influência vem daí, não é de um escritor. É uma influência de um povo inteiro que pegou na língua portuguesa e, nessa mesma língua, marcou a diferença com o outro. E disse: não, esta é a nossa cultura, falamos a mesma língua, mas nessa mesma língua inscrevemos aquilo que é fundamentalmente nosso, brasileiro. Não é? E era isso que nós queríamos fazer também no nosso processo histórico, era marcar essa diferença. Então, quando eu encontro o Luandino Vieira, eu não encontrei diretamente o João Guimarães Rosa, claro, os livros dele não encontrei. Nós tínhamos uma guerra civil e não tínhamos contacto com o mundo. E o Luandino Vieira, que eu conheço pessoalmente, disse-me: olha, tu estás muito marcado por aquilo que eu fiz, mas o que eu fiz tem uma fonte, que não é aqui em Angola, é no Brasil. Vai lá buscar o tal João. E eu andei à procura do João Guimarães Rosa e encontrei uma fotocópia da terceira margem do rio. Isso para mim foi uma coisa sísmica. Talvez o momento mais importante no meu percurso literário foi esse encontro com uma coisa que disse: bem, é isto que eu quero. Eu andava à procura desta coisa, não é? Deste uso da linguagem poética, não é? Para subverter aquilo que era a norma e poder transmitir uma coisa que viesse de raiz, que ele inventou um sertão que não é propriamente da geografia, não é um lugar nenhum do Brasil, mas é um lugar que ele criou, e era isso que me tocava. Vale a pena dizer uma coisa, que o Luandino é um escritor angolano, e ele foi preso na luta pela independência de Moçambique. Ele esteve preso numa prisão que eu visitei, em Cabo Verde, chamado Tarrafal. É uma coisa terrível. Portanto, foi um regime de ditadura que existiu em Portugal, vocês conhecem, de Salazar até 1974. E
Este homem, que é um homem sensível, que é um homem da poesia, teve preso 16 anos nessa prisão. Você pode imaginar que é uma prisão de 16 anos. Então foi uma parte da vida dele que ficou ali, e ele escrevia como resistência, como uma sobrevivência. E não tinha papel. Então havia obras, e essas obras pediam sacos de cimento, e ele usava o papel de embrulho, não é, do saco, para escrever aquilo que ele foi fazendo como sua obra. E um dia vieram oferecer a um amigo, ofereceram um livro ofereceu o Grande Sertão Veredas. E aquilo, obviamente, tinha que passar pelo chefe da prisão, o diretor da prisão, que era um português mais ou menos inculto, não é? Olhou para o livro e disse: bom, este tipo nem sequer sabe escrever, este João Guimarães Rosa, isto aqui não é português, não é nada. Então disse: deixa lá entrar o livro. E o João Guimarães Rosa entrou numa prisão por via desta ignorância às vezes é bom que haja um ignorante assim, não é? E ele realmente lia, e essa é a importância de uma coisa que vamos falar daqui um pouco. Ele estava acompanhado, a maior parte dos seus colegas de prisão eram analfabetos. E ele pensava: bom, esta prosa do Guimarães Rosa é um pouco hermética, isto não é fácil. Mas quando ele lia, os prisioneiros começaram a decorar páginas inteiras do Guimarães Rosa. Então, isso é para vos dizer uma coisa, estou a dizer isto tudo para dizer que, de facto, as literaturas africanas de língua portuguesa têm uma dívida enorme com o Brasil. E em primeiro lugar, é preciso dizer com Jorge Amado. Jorge Amado, quando chegou a Moçambique, Angola, Guiné, etc., foi uma revelação. Há um antes e um depois de Jorge Amado. Boa noite, agradeço a presença de todos, em especial ao Mia Couto, mais uma vez externo, a alegria e a honra de tê-lo entre nós, pela grandeza da sua obra e pelo trabalho que você faz com a língua portuguesa e que alça a novos voos. Mia, os seus romances têm dentre os seus romances, por exemplo, A Confissão da Leoa, ele tem, ao mesmo tempo, um trabalho poético e mítico. E esse trabalho poético e mítico, ele foge um pouco dos lugares comuns que geralmente se tem em relação à história e às tradições africanas. Eu pergunto, então, até que ponto essa herança mítica e, ao mesmo tempo, mítica da África é uma inspiração e um fardo para você como escritor? O romance A Confissão da Leoa é um dos poucos romances em que eu fui inspirado por uma coisa que a gente pode chamar a realidade, porque ninguém sabe bem o que é isso, a realidade, e o que é factual, o que não é. Mas eu estava em trabalho no norte de Moçambique, numa zona chamada Palma, onde agora há uma guerra, digamos, de caráter quase religioso, vamos dizer assim. E nessa altura não havia, havia paz, e eu trabalhei e fiquei numa tenda. Vocês chamam tenda aqui, chama tenda de lona, não é? Então, não havia sequer lugar para eu ficar na aldeia. E eu fiquei nessa tenda, e à noite, 2 da manhã, aquilo é uma zona muito, muito remota, não tinha energia elétrica, agora tem, e vieram bater na lona da tenda e disseram: olha, há ali um homem que morreu, está ali um homem morto. E eu saí com a minha lanterna, e no caminho, meio no mato aquilo, então no caminho eu perguntei: mas morreu como esse homem? Foi morto por um leão. E aí já não apetecia sequer existir, já não era a procurar o caminho, já que eu queria desaparecer. E ele disse: e o leão está aqui porque o corpo está ali, então o leão vem buscar o corpo daqui a pouco. Então eu desapareci, fui para a tenda, não é? E de facto enfrentei um medo que eu não estava preparado. Há vários medos com os quais eu já convivia há muito tempo, mas aquilo era um medo que eu não me superava, quer dizer, ver ali uma fera, não é, que me devorava. E eu lembro-me que pousei a lanterna e num caderninho, eu ando sempre com esses caderninhos que perco quase tudo depois, comecei a escrever. E eu não sabia o que estava a escrever. Eu percebi mais tarde que eu estava construindo uma espécie de um abrigo. E a escrita, para mim, é muito isso. É uma casa que eu construo. É essa escrita que não era a minha parede, não é? Era a minha defesa.
E aconteceu que esse era um casal de leões que começou a atacar a aldeia e começou em 3 semanas, já tinham sido mortas mais 7 pessoas. E o primeiro foi um homem, depois foram todas mulheres. As vítimas são principalmente mulheres, são elas que vão buscar água ao rio, etc., logo de madrugada. Então eu já não estava a viver nessa tenda, estava numa casa mesmo, e chamamos um caçador. Estou a contar esta história porque eu estou a contar um bocado do livro, porque o livro segue isto, porque era tão forte para mim que eu precisava de converter isso numa história. Eu precisava ficcionar essa realidade para eu poder suportar aquilo. Porque vocês não podem imaginar, porque algumas daquelas mulheres eu conhecia. E é uma coisa absolutamente traumática, porque eu não vou dizer porque, mas porque se encontra depois um corpo despedaçado no princípio da manhã, é uma coisa terrível. Então nós fomos chamar caçadores que vieram para matar os leões, obviamente, e eu que não tinha uma boa relação com a caça, né? Eu sou biólogo, acho que pensava eu que estava do outro lado, mas esses caçadores eram caçadores que tinham códigos de respeito, de honra. É uma coisa muito estranhíssima. Nós somos estranhos mesmo. Eles amavam. Eu nunca vi gente que amasse tanto os animais. E depois matavam-nos. Eles diziam, não matamos. Diziam, nós somos caçadores, nós caçamos. É diferente. Esses outros é que matam, nós não. Então, e eu fui com eles. E na perseguição desses leões, eu percebi o paralelo que existe entre a caça e a escrita. É muito parecido. Isto é, o caçador lê sinais que são invisíveis para os outros, não é? Aquela pequena pegada na terra. Eu tinha uma inveja enorme porque eles passavam, eu não via nada, e eles diziam, olha, esteve aqui, a fêmea foi por ali, aqui tiveram a comer. Eu não via, eu pensei, eles estão a inventar tudo isto só para me fazer inveja, não é? Porque não se via nada, era completamente impossível. E depois, a primeira coisa é esta, a primeira semelhança é essa. A segunda é que eles se vão convertendo aos poucos no próprio leão que vão matar. Isto é, eles têm que saber como é que o leão vai reagir, eles têm que antecipar. E isso era um jogo. E aos poucos eu percebia que eles se transformavam naquilo que era no jogo da escrita, não é? No exercício da escrita. A gente vai se convertendo no personagem que vai criando. Não é? Se eu escrevo sobre uma mulher, eu vou começando a ser essa mulher, porque senão não tem verdade a escrita. Não é? Então, para mim, foi uma coisa absolutamente, digamos, uma espécie de um marco para mim, a escrita desse livro. E foi muito curioso, porque foi horrível ao mesmo tempo, porque morreram 26 pessoas ao todo, e as pessoas diziam, as pessoas próprias da aldeia diziam, isto não são leões, são outra coisa. Uma coisa mística, uma entidade. E quando os caçadores chegaram, e eu tenho isso no livro, eles recebem os caçadores e dizem, mas porquê que trazem armas? Estes leões não se matam com armas. E o caçador perguntou, mas acha que não são leões verdadeiros? E ele disse, todos os leões são... aqui temos 4 categorias de leões. Os leões do mato, as pessoas que se convertem em leões, os leões que se convertem em pessoas e aqueles que estão perdidos entre uma coisa e outra. E são todos verdadeiros. E isso é bonito porque são vividos como algo que é uma verdade. E é isso que eu faço quando visito esses territórios de outras culturas. Não quero o exótico, não quero o engraçado. Eu quero perceber como é que as pessoas vivem isso como uma verdade, tal e qual como eu vivo as minhas certezas. Não é? Mia, uma pergunta que é muito comum aos escritores, né? É um debate que vem de longas datas, é que a literatura é um lazer, é claro, e um lazer que é fundamental no aprimoramento da leitura, né? Da escrita, mas vai além disso, tem um poder transformador a literatura. Queria ouvir isso de você como um grande escritor, né? Porque é um debate muito antigo entre os escritores e no mundo da literatura, se a literatura tem mesmo um papel transformador em uma sociedade. Eu acho que nós criamos uma coisa que se transformou
numa categoria académica, digamos, filosófica, que se chama literatura, não é? Mas é mais simples que isso para mim. O que existe em nós, e em todos nós, desde que somos espécie humana, é a necessidade de dar sentido às coisas. Nós somos uma espécie que produz sentido. Nós temos medo do caos, nós temos medo do imprevisível, temos medo do que não podemos perceber, não é? E as histórias são feitas para dar sentido às coisas, não é? E isso começa na nossa infância, não é? Não há ninguém que não tenha tido um alimento da sua infância, não tenha sido as histórias que escutou, as histórias que contou, que tem essa habilidade, já vem com a criança, não é? Então, eu acho que uma das razões que a gente hoje se lamenta de que as pessoas não leem a literatura e o escritor, porque eles se transformaram numa coisa estranha também, não é? Eles se afastaram da vida. Os escritores, eles próprios, este edifício da literatura, não é? Se criou uma coisa que parece artificial, não é? E isso tem uma raiz tão funda na nossa condição humana, não é? Que me parece mais fácil pensar que o que é que se faz quando se conta uma história, que é isso que fazem. Para mim, que me desculpem outros escritores, há escritores que agora fazem uma coisa chamada escrita conceptual, não sei, o escritor não tem uma história para contar e faz uma espécie de ensaio. Para mim, eu respeito isso, tem o seu lugar, mas eu não me encanto com isso. Eu preciso que a poesia, mesmo que seja na forma do verso, me traga uma história, me faça encantar. E eu regresso a esse momento da infância em que tinha ali o meu pai e a minha mãe só para mim, não é? E realmente esse medo do escuro, de adormecer, ficava dissolvido naquela coisa que era uma espécie de uma música, que é esse encantamento que recebemos da história, é isso que a literatura dá. A gente pergunta, isso serve para quê? Acho que a pergunta está mal feita, não é? Porque se a gente perguntar para que é que serve o amor, para que é que serve sonhar, não é? A pergunta, isso não tem uma razão funcional, não é uma coisa utilitária, não é? A gente precisa disso. E também precisamos porque, quando eu leio um livro, ou quando eu escuto uma história, eu percebo que eu posso ser aquelas pessoas, aquelas personagens que estão nesse livro. Sendo ele um chinês, sendo ele uma criança, sendo ele um velho, sendo ele qualquer coisa, não é? Um judeu, seja o que for. Eu posso ser toda aquela gente. Isto é, essa gente, essa diversidade está dentro de mim. Não está no livro. O livro simplesmente despertou essa criança, esse chinês, seja o que for, palestino, seja o que for. Se não está dentro de mim, não existe. O livro não funcionou, a história não funcionou. Portanto, esse reconhecimento da diversidade, que não é uma coisa que está fora de nós, mas está dentro de nós, isso pode ser dito que é uma função da literatura. E quando a gente pensa que estão todos dentro de nós, todos os tipos de pessoas que existem no mundo estão dentro de mim, então é muito difícil eu ser racista, por exemplo. É muito difícil eu ser sexista. É muito difícil ser qualquerista que a gente possa imaginar que tem alguma pretensão de arrogância porque eu sou superior por alguma razão. Não é? Mia, uma pergunta que parece banal, mas que se renova a cada escritor com quem conversamos, é a seguinte: como nasce para você as histórias? Como é o seu processo criativo? Bom, eu tinha que inventar eu estou sempre inventando quando me perguntam quando colocam essa questão. Eu acho que o processo começa de uma maneira caótica. Estou sempre eu tenho uma dívida com a escola, posso-vos dizer. A escola, para mim, não foi uma coisa muito feliz. Eu não era um bom aluno, eu não gostava da escola. A escola não é esta coisa que é hoje, porque a escola mudou muito, mas eu tive uma escola muito cinzenta, era uma coisa muito, muito fora da vida, não é? E eu aprendi na escola a não estar onde eu estava. Quer dizer, porque eu estava completamente havia uma janela e eu estava olhando para essa janela, vendo o mundo. E a diretora da escola tinha sempre uma mesma observação, dizendo:
o aluno nunca faltou, mas nunca chegou a estar presente. Não é? Então, essa é a habilidade que eu aprendi na escola, de facto. Então, esta coisa de procurar uma história nos outros é uma coisa que todos nós temos. Eu acho que o meu pai fazia isso comigo. Uma vez com o Rubem Fonseca, também numa conferência na Alemanha, fugíamos os dois da conferência, porque a conferência parecia um pouco a sala de aulas de que eu fugi, e fomos os dois para um jardim e fazíamos este exercício, que vinha alguém passando e a gente assim, quem é este? E eu dizia, este tipo é o noivo, a noiva fugiu, não sei o quê, porque e isso era a partir de uma sombra do rosto, da maneira como ele caminhava, e adivinhávamos uma história, como se aquela pessoa tivesse essa carência, como se faltasse uma peça de vestuário, faltava-lhe uma história. E o Rubem depois dizia, agora vou contar a história, olha aquela senhora que vem lá, eu contava, e ficámos nesta parvoíça, não é? Durante o tempo todo da conferência, ficámos inventando histórias. Então, acho que esse gosto a partir de um pequeno sinal, de um erro, de uma palavra, de um equívoco, pode ser um núcleo. Depois daí tem que nascer um personagem. Eu sou conduzido por personagens. A história não está criada, não tenho arquitetura prévia, eu vou sendo guiado. Eu tenho que ficar apaixonado por esses personagens que estão ali, não é? Para elas me autorizarem depois que eu esteja a partilhar a intimidade que é delas, não é? Então aí vou. E depois isso dá muito trabalho, porque depois entra tudo na história, eu deixo toda a gente entrar, e depois, quando chega um momento, já está a gente a mais dentro daquela casa e é preciso tirar alguém, então como é que se faz isto? Então a gente tem que dizer, olha, fica para a outra história, você não sobrou. É muito caótico, eu não quero romantizar. O ato escrito, às vezes os escritores dizem coisas que parece que é uma coisa realmente excepcional, é um dom que eles têm, quase divino. Eu não sou dessa escola. Eu acho que é um trabalho como qualquer outro e resulta às vezes de uma incapacidade e não tanto de uma capacidade de lidar com o mundo real. Agora, o que é importante não é, digamos assim, não é um assunto de escritor, isto é um assunto de ser feliz. O importante é não dar demasiada importância à realidade. Tem uma coisa do Ho Chi Minh, o presidente do Vietnã, que escreveu na prisão. Ele esteve preso numa prisão péssima, em péssimas condições, duríssimas, e ele escreveu ali um livro que são poemas de amor. E numa conferência de imprensa perguntaram, mas como é que você naquela prisão escreveu poemas tão delicados que nunca apelavam para a condição horrível que você estava a viver? E ele respondeu esta coisa que é maravilhosa. Ele disse, eu desvalorizei as paredes. E isso é o lema da minha vida, é que sempre que há parede, eu não vou brigar com ela, eu vou contorná-la, vou fazer uma espécie de guerrilha, tentar encontrar ali uma fratura, qualquer coisa que mostre a luz do outro lado. Não é? Então, esse é o artifício da escrita. Não respondi nada, não, mas não é porque é que não tenho fórmula, não tenho nenhum método para escrever. Queres que eu fale? Fala você. Eu tinha combinado com o Alexandre que este é um livro que não saiu no Brasil, é um conto. Vou-vos pedir licença, se eu posso ler um conto, porque eu faço parte ainda de uma comissão que o governo de Moçambique criou para aconselhar o governo neste assunto da Covid, da pandemia. Eu estou lá, não sei porque que eu estou lá, eu acho que é outro engano, mas eu acho que estou lá provavelmente como biólogo, mas também quiseram que houvesse alguém da cultura. Isso é bonito, porque a comissão é composta por sociólogos, artistas, professores, etc. Então, não são só da área médica, da área da investigação. E quando começou a pandemia em Moçambique, houve, como imagino, como no Brasil, mas lá ainda pior, porque vocês vão ver neste conto, houve um espanto, não é? Como é que uma doença destas pode paralisar o mundo assim e a nossa vida? Então chama-se Um Gentil Ladrão.
E começa assim: batem à porta. Bater é uma maneira de dizer: moro longe de tudo, só a fome e a guerra me vêm visitar. E agora, na eternidade de mais uma tarde, alguém fuzila com os pés a porta da minha casa. Vou a correr. Correr é uma maneira de dizer: arrasto os pés, os chinelos rangendo. Com a minha idade, é tudo o que eu posso. A gente começa a ficar velho quando olha ao chão e vê um abismo. Abre a porta. É um homem mascarado. Ao notar a minha presença, ele grita: 3 metros, fica 3 metros. Se é um assaltante, ele está com medo. Esse temor inquieta-me. Ladrões medrosos são os mais perigosos. O homem retira da bolsa uma pistola. Aponta na minha direção. É estranha aquela arma. É de plástico branco, emitindo um raio de luz verde. Aponta a pistola para o meu rosto e eu fecho os olhos, obediente. E é quase uma carícia aquele raio de luz sobre o meu rosto. Morrer assim é um sinal de que Deus respondeu às minhas preces. O mascarado tem uma voz doce, um olhar delicado. Não me deixe enganar, os mais cruéis soldados surgiram-me com modos de anjo. Há tanto tempo, porém, que ninguém me faz companhia que acabo entrando no jogo. Peço ao visitante que baixe a pistola e tome lugar na única cadeira que me resta. Só então reparo que traz uns sacos de plástico envolvendo os sapatos. É óbvia a intenção, não quero deixar pegadas. Peço-lhe para baixar a máscara, asseguro-lhe que pode ter toda a confiança em mim. O homem sorri com tristeza e murmura: nestes dias não se pode confiar em ninguém, as pessoas não sabem o que trazem dentro delas. Entendo a enigmática mensagem. O homem pensa que, sob a aparência desvalida do meu lar, se esconde um valioso tesouro. Olha em redor e, como não encontra nada para roubar, o intruso acaba por se explicar. Diz que vem dos serviços de saúde. E eu sorrio. É um jovem ladrão, mas não sabe mentir. Diz que os seus chefes estão preocupados com uma doença grave que se espalha rapidamente. Faço de conta que acredito. Há 60 anos atrás, quase morri de varíola. Alguém me veio visitar. A minha esposa morreu de tuberculose. Alguém nos veio ver. A malária roubou o meu único filho. Fui eu que o enterrei sozinho. Os meus vizinhos morreram de AIDS. Nós lá dizemos SIDA. Nunca ninguém quis saber. A minha falecida mulher dizia que a culpa era nossa, porque escolhemos viver longe dos lugares onde há hospitais. Ela, coitada, não sabia que era o inverso. Os hospitais é que se instalam longe dos pobres. Os hospitais é que se instalam longe dos pobres. É uma mania deles, dos hospitais. Não os culpo, sou parecido com eles, os hospitais, sou eu que albergo e trato as minhas enfermidades. O mentiroso assaltante não desiste. Apura os métodos, sempre de modo tosco. Quer justificar-se. A pistola que me apontou era para medir a febre. Diz que eu estou bem, anuncia com um sorriso tonto. E eu finjo respirar de alívio. Quer saber se tenho tosse. Sorrio condescendente. A tosse foi coisa que me levou quase à cova, depois de ter vindo das Minas há mais de 20 anos. Desde então, as minhas costelas quase não se movem. O meu peito é feito de poeira e de pedra. No dia em que voltar a tossir, será para pedir licença nas portas de São Pedro. Não parece estar doente, declara o impostor. Contudo, o senhor pode ser portador assintomático. Portador? Pergunto. Portador de quê? Por amor de Deus, pode-me revistar a casa, sou um homem sério, quase nunca saio. O visitante sorri e pergunta se sei ler. Encolho os ombros enquanto ele coloca sobre a mesa um documento com instruções de higiene e uma caixa com barras de sabão, um frasco com aquilo que ele chama de solução alcoólica. Coitado, deve imaginar que sou como todos os outros velhos solitários e ando metido na bebida. À despedida, o intruso anuncia: daqui a uma semana passo por aqui a visitá-lo. Então me vem à cabeça o nome da doença de que fala o visitante. Conheço bem essa doença. Chama-se indiferença. É preciso um hospital do tamanho do mundo para tratar essa doença. Contrariando as suas instruções, avanço sobre ele e abraço. O homem resiste com vigor e escapa-se-me dos braços. No carro, despe-se apressadamente, livra-se da roupa, como se despisse as vestes da própria peste.
dessa peste chamada miséria. Aceno-lhe sorridente, depois de anos de tormento, reconcilio-me com a humanidade. Um ladrão tão desajeitado só pode ser um homem bom. Para a semana, quando ele voltar, vou deixar que roube a velha televisão que tem no quarto. Emília, um elemento que é presente na sua obra é a infância, seja em personagens como Muidinga, de Terra Sonâmbula, seja nos seus contos, como, por exemplo, Histórias Abençoadas, e também um certo olhar de pureza nos seus poemas. Eu queria que você nos falasse qual é a influência, a importância da infância no homem Mia Couto e no escritor Mia Couto, que ecoa por toda a sua obra. Eu fui muito feliz na infância, apesar de ser um péssimo estudante, eu fui muito feliz, ou se calhar por causa disso. Mas eu acho que eu fui tão feliz que a minha pátria é a minha infância. E há sempre uma necessidade de um regresso quando eu quero sentir-me totalmente feliz. Eu tenho que trazer essa infância. É essa coisa que é importante também perceber, é que nós temos uma percepção do tempo que os africanos, por exemplo, não têm. Não temos uma sequência, para nós é uma sequência cronológica bem clara, não é? E na nossa vida há a infância, a adolescência, depois a adulto, a velhice, a terceira idade, e parece que é sempre assim, e quando saímos de uma, fechamos a porta da outra, não é? Quando entramos numa fase, rompemos a anterior, não é assim. Isto está tudo misturado e às vezes a gente, há dias que eu acordo com 80 anos, há dias que eu acordo com 5 anos e isso tudo acontece com toda a gente, não é? Nós temos medo de dar permissão a isso, de aceitar isso, porque nos disseram que há uma coisa chamada razão e a outra coisa chamada loucura, e a loucura pertence à doença, é uma coisa patológica, não é? Mas elas moram dentro de nós, as duas, a loucura e a razão. Digamos, a loucura visita-nos todas as noites. Quando nós sonhamos, estamos no território da loucura, porque não há nenhuma razão, numa lógica racional que conduz um sonho. Um sonho podemos ser tudo, podemos ser um leão e acordar amanhã em Nova Iorque e a seguir aparecemos na Idade Média. Mas não nos interrogamos sobre isso. E quando contamos o sonho, às vezes corrigimos um pouco, fazemos ali uma espécie de um Photoshop, uma maquiagem, não é? Para que o sonho não nos assuste. O que faz a infância é que a infância está aberta, está disponível a aceitar uma lógica do caos. Uma criança tem toda a potencialidade de olhar o mundo com espanto, que depois vai sendo arrumado e que ele vai sendo... Assim, há ali compartimentos que se criam. Não é? Então, acho que o que a poesia faz e o que toda a arte faz é uma autorização, é um passaporte, né? Que é dizer assim, agora você pode visitar o mundo da loucura que está dentro de si e visitá-lo sem medo, porque não vai para o manicômio, não tem que ir consultar o seu psiquiatra logo a seguir. Não? Então, acho que, no fundo, para dizer, isto também responde à pergunta que me tinha feito anteriormente, acho que a questão é perder o medo. O medo que está dentro de nós é que nós não sejamos normais, digamos assim, não respondamos àquilo que o mundo e a sociedade pede de nós, não é? E como é que eu posso ser ao mesmo tempo todos estes personagens? Por exemplo, quando eu comecei a escrever e a construir personagens femininos, eu sou de uma geração em que ser homem era uma obrigação profissional, era uma coisa, tinha que ter prova, documento, não é? O homem não podia chorar, o homem não podia ter sentimentos que só eram das mulheres, não é? Vocês conhecem essa geração, infelizmente, ela ainda está viva, esse preconceito está vivo até hoje, não é? Então, eu quando começo a ter que construir uma voz feminina, eu pensei que tinha uma técnica. Eu pensei assim, vou falar com várias mulheres, sei como é que elas reagiriam perante uma situação, mas não ajudou, só complicou para mim. Então, o caminho foi perder o medo, dizer assim, essa mulher está dentro de mim. E eu tenho que ser capaz de a visitar e ter acesso a essa... Agora, se diz isso, eu às vezes falo isso em Moçambique, os jovens ficam assim, você afinal...
você é bissexual? Ou a coisa tem uma interpretação literal, não é? E não é isso. Então, não sei, eu variei um bocadinho por aí, por caminhos que não eram da sua pergunta. Já me esqueci qual era a sua pergunta. Bom, Mia, esse seu último livro, que é o Mapeador de Ausências, né? Onde tem claras reminiscências paternas nele, né? Vamos falar dele um pouco? Sim. Vamos lá. Bom, este é um livro, é o meu último romance, e eu decidi, pela primeira vez, de maneira consciente, decidi que ia falar sobre o meu passado, porque eu acho que a minha história não interessa a ninguém, e é uma presunção eu colocar aquilo num livro, mas não era exatamente falar de mim que eu queria falar desse tempo que eu vivi quando eu era criança. E voltei à minha cidade, porque eu vivo em Moçambique e vivo na capital. Eu voltei à minha cidade. Por isso que vir a um país e ficar só na capital para mim é uma coisa muito estranha. Eu sempre faço questão que onde eu vou, eu quero ter esses encontros, que aconteçam esses eventos noutras cidades que são chamadas as cidades segundas ou de província ou qualquer coisa assim. Por isso que me sinto muito em casa também aqui, porque eu também sou de uma pequena cidade que está na periferia do mundo. Então, eu voltei a essa cidade, a minha cidade, e voltei várias vezes, pensando que eu ia escrever sobre a cidade. E de repente eu percebi que não eram exatamente os lugares que me tinham feito. Eu tinha inventado aquilo tudo. As casas, tudo isso era... Eu tinha sou muito mal de memória, não é mentira que eu já me tinha esquecido da pergunta dele, já me tinha esquecido mesmo. Então, uma vez até levei os meus 2 irmãos e dizendo assim, olha, esta casa, fomos felizes nesta casa. E eu disse, não, nós nunca vivemos nesta casa, isto é tudo a invenção, a casa era outra, era a casa do lado, eu era muito pequeno e não me lembrava realmente, tinha inventado. E ao longo do livro eu fui percebendo que não era sobre a cidade que eu estava a escrever. Eu estava a escrever sobre o meu pai. E o meu pai morreu há 9 anos e tem essa coisa, não é, que um pai nunca morre, não é? Uma mãe nunca morre, está sempre presente, não é? Está sempre vivo. E está vivo de maneira que a gente nem sequer percebe que tem presenças que a gente nem sequer percebe como é que elas se traduzem, não é? No cotidiano. E o meu pai, entre nós os 3 irmãos, estava certo que o meu pai era um homem ausente, porque ele era um poeta, ele vivia poeticamente. O meu pai não, quando era preciso pregar um prego ou pôr uma lâmpada, eu tinha que chamar o vizinho porque ele não sabia fazer nada disso. E a minha mãe sempre rezava, dizia, espero que não haja mais nenhum poeta nestes filhos que eu tive, e não lhe saiu bem esse pedido, não lhe saiu bem. Mas então aos poucos eu fui percebendo uma coisa, que o meu pai deu-nos lições que nunca foram apresentadas como lições. Ele nunca disse, eu vou-vos chamar para dizer, façam isto. Não, quer dizer, nunca foi uma coisa, um discurso normativo, assim, de autoridade, nunca foi. Ele fazia assim. E o meu pai, e agora nós sabemos, o meu pai tinha quase 90 anos, muito frágil. Entrava um bisneto dele, com 2, 3 anos, o meu pai levantava-se, com grande esforço, mas levantava-se, porque estava entrando uma pessoa. Essa criança com 2 anos era uma pessoa. E ele nunca dizia isso. Ele nunca dizia, olha, vejam o que é que eu estou a fazer. Não. Ele fazia, e a gente percebeu isso tudo mais tarde. Foram coisas que foram chegando. Era uma sociedade, a minha cidade de infância era uma cidade marcada muito por preconceito racial. Era uma cidade colonial. E não é como o racismo que existe no Brasil, que é meio oculto, nunca consegue ser completamente oculto, mas aquele era declarado, não é? Então, o negro não vivia nos bairros onde a gente habitava, não é? Eu tive uma grande sorte, porque sempre habitei na zona limite, onde
acabava a zona dos brancos, começava a zona dos negros, ou dos indianos, ou dos chineses, porque havia essas várias comunidades. Então, mas o meu pai, para atravessar uma rua, demorava 10 minutos para cruzar, porque ele parava junto de qualquer pessoa e falava com todas as pessoas. E ele, dessa maneira, ele nunca falou sobre a questão racial de uma maneira explícita, mas considerando que toda a gente merecia essa atenção, toda a gente era gente, não é? Ele nos ensinou isso. Então começou a parecer bem claro que como é que ele foi realmente o mapeador de ausências, de aparentes ausências, não é? Porque ele inscrevia sem nenhum, digamos, era como se fosse um baixo relevo que a gente depois só notou muito mais tarde. Então quando ele morreu, eu lembro-me de várias pessoas, porque ele era conhecido como poeta e tinha um trabalho junto dos jovens, e portanto foi uma coisa que foi um momento muito triste para nós, obviamente, mas para os vizinhos, etc. Enfim, mas houve um homem que atravessou a avenida e eu não conhecia essa pessoa. Ele disse: olha, você não tem que ficar com essa tristeza, o seu pai é você. E aquilo para mim foi uma coisa fortíssima, porque eu olho para mim hoje e vejo essas minhas mãos têm o gesto dele, a minha voz tem, eu sou ele, de facto, como ele disse. Então o livro é um livro dedicado ao meu pai, e claro, a minha mãe é tão presente que parece, acho que eu encontro nele essa figura que eles se fundiram numa única pessoa. Emia, você falou do seu último romance e agora, para criar um contraste, o seu primeiro romance, que é Terra Sonâmbula, que é um livro que marca um divisor de águas na história da literatura moçambicana e também da literatura africana como um todo, ele pode ser lido ao mesmo tempo como um retrato do caos e da guerra civil moçambicana, mas ao mesmo tempo uma apologia à esperança, já que o velho Toair e Muidinga são aqueles que, pela palavra, recriam a beleza da vida. Você acredita nesse papel salvador ou revelador da literatura? Como você vê essa questão? Eu escrevi esse romance, foi o único romance que eu escrevi sofrendo, não é? Porque eu tenho eu vivo, sinto-me vivo quando escrevo, não é? Então uma maneira de eu dialogar com essa coisa milagrosa que é estarmos vivos, não? Então, nesse caso foi diferente porque estávamos a viver uma guerra civil que fez, isto é uma coisa que eu devo dizer aqui, porque a guerra civil em Moçambique demorou 16 anos, fez 1 milhão de mortos, causou 7 milhões de refugiados, não se falou. O mundo não falou sobre isso, não é? Estava a acontecer uma coisa muito lá na África, onde eles se matam, se acontecesse na Europa uma coisa que fosse 1/10, quando a Europa começou a receber os imigrantes fugidos da guerra, foi uma coisa que se falou, era um acontecimento, não é? Mas quando esses imigrantes, como os nossos, atravessaram a fronteira procurando refúgio no outro lado, em países pobres que não tinham quase nada para dar, esses países pobres deram, não reclamaram e receberam de braços abertos esses que vinham da guerra. Então há aqui um lado muito injusto neste mundo, que há sofrimentos que são muito visíveis e há outros que são invisíveis neste mundo. Então... Obrigado. E então, isso claro que foi muito visível para mim, a gente vivia cercado pela guerra, a cidade onde eu vivia é a capital de Moçambique, a gente ouvia, e às vezes, vou dizer, às vezes eu pensava assim, eu preferia estar na frente de batalha, porque aqui eu sofro de uma maneira que é acumulada. Eu sabia que vinha gente que vinha da guerra, não é? Das zonas de violência, e aí vinham colegas meus, eu era jornalista, que perderam a vida, que vieram feridos, etc. Então tinha gente amiga que tinha morrido, que tinha sido morta na guerra. E essas pessoas visitavam em sonhos, em pesadelos,
E eu, mais uma vez, eu pensei, eu tenho que transformar isso numa história. Eu não consigo, é um peso, é demasiado peso para mim. Então eu comecei a escrever sobre a guerra, pensando que eu tinha a convicção dentro de mim que só se pode escrever sobre uma guerra depois dela ter acabado. Mas eu comecei esse livro, ainda a guerra estava presente. E bom, digamos, eu nunca pensei que acontecesse uma coisa extraordinária. Quando eu publiquei o livro, começaram as conversações de paz e houve um caminho que foi relativamente rápido para se conseguir a paz. Então, no livro, eu fiz uma coisa muito delirante, quer dizer, aquilo foi uma visitação e, portanto, não havia nenhuma ordenação. E agora percebo que, às vezes, para parecer inteligente, eu digo coisas que não são completamente verdade. Por exemplo, há ali um personagem que é um velho, não é? Que vive no mundo da oralidade e que conta histórias. E ele está com um menino que já está no mundo da modernidade, que sabe ler, e, portanto, há ali uma espécie de um retrato de Moçambique, gente que é da oralidade, gente que é da escrita. E eu começo a falar sobre isto como se fosse uma intenção, que eu tivesse que esse era o sentido que eu queria dar àquela escrita. É mentira, surgiu-me sem eu saber. A posteriori que eu começo a arrumar aquilo, não é? Como quem tivesse já montado a casa e depois, quando recebe uma visita, começa a explicar uma coisa que não estava na sua cabeça quando fez a casa, não é? Então, é isto. Eu acho que esse livro foi realmente um exorcismo que me ajudou a suportar isso, porque o Brasil tem esta grande felicidade. Você tem uma guerra que não tem o nome de guerra, mas é uma sociedade que quando eu comecei a visitar o Brasil, eu fiquei apaixonado e só via coisas boas no Brasil. E eu estava muito fascinado pelo Brasil e depois fui percebendo que há aqui coisas que não estão bem resolvidas, não é? Coisas de contrastes sociais, raciais, etc., que são muito violentos, não é? E eu não o via. Eu confesso isso, nas primeiras visitas eu estava completamente encantado. E eu não sei porque é que isso também não tem um nome de uma guerra. É uma guerra que não se chama assim, não tem esse nome, mas está ali presente, não é? Então, mas é esta guerra que tem, digamos assim, que tem a violência como meio de existência, não é? Assim, existe porque se faz violência todos os dias, não é? Esta guerra é uma coisa que não quero viver nunca mais, nunca mais, porque saímos de manhã e não sabíamos o que é que íamos comer e as lojas não existiam, não tinham nada, não é? Então, mas em contraponto, a solidariedade que se cria entre as pessoas é uma coisa indescritível. Isto é, por exemplo, quando eu saía de casa e já tinha 2 filhos e obcecado com esta coisa de dizer eu tenho que trazer qualquer coisa para casa e era realmente uma coisa transversal. Privilegiados, como eu sou, nessa sociedade, também passaram pelo mesmo. E então havia uma fila e eu ia correr para essa fila e perguntava o que é que estão a dar, o que é que estão a distribuir. As pessoas nem sabiam. Parece que é pão, parece que é leite, parece que é peixe, carne não havia sequer. Então, a gente ficava ali na fila e já saíamos de casa com uma cestinha. E depois, de passado 1 hora, 2 horas, a gente tinha que ir trabalhar, deixávamos lá a cesta com uma pedra. E quando voltávamos do serviço, a cesta estava lá no mesmo lugar e, com todo o respeito, as pessoas a gente chamava a gente diz furar a fila, não furar uma fila. Portanto, havia o meu vizinho, quando recebia qualquer coisa que lhe traziam de fora ou qualquer coisa, fazia uma festa para todo o prédio, não é? Então havia isso que agora perdeu-se, e eu acho que se perdeu para sempre. Então a guerra tem isso, revela também uma situação limite, revela o que é que há de melhor dentro de nós. É uma situação extrema, vem o que há de pior, mas o que há de melhor também. Abrimos então agora, agradecemos ao Mia pela excelente exposição, sempre muito poética, e abrimos agora para o público.
Nós explicamos de antemão que, devido ao tempo, nós selecionamos algumas perguntas de antemão e nós vamos lê-las e o Mia generosamente vai nos respondê-las. A primeira pergunta foi feita, Mia, pela professora Jeane Ferreira, que ela é professora de literatura hispano-americana da Universidade Estadual do Maranhão, que sempre é uma parceira dos nossos eventos, e ela pergunta o seguinte: numa entrevista coletiva de Jorge Luiz Borges em São Paulo, em 1984, o jornalista Rui Castro, do jornal Folha de São Paulo, fugindo das perguntas que geralmente são feitas aos grandes escritores, perguntou: que livros você levaria para uma ilha deserta? Aproveito a ocasião para saber qual seria a sua lista de 10 livros para levar para a dita ilha. Eu não vou falar nada. Eu só vou dizer que eu acho que já me perguntaram várias vezes essa pergunta. Eu tenho uma memória tão má que se eu agora para listar 10 livros já teria dificuldade, mas acho que eu levava um violão, não levava um livro. Essa pergunta é da jornalista Carla Mello, que trabalhou mais de 20 anos aqui na área cultural, a maior parte deles no jornal O Estado do Maranhão. A Carla pergunta, Mia, o seguinte: fale sobre a sua relação com a língua portuguesa e sobre a influência da literatura brasileira em sua obra. Na sua opinião, quais estratégias poderiam ser colocadas em prática para aproximar e fortalecer a literatura de países lusófonos? Eu acho que a primeira parte já foi anteriormente perguntada. Eu ficaria na segunda parte. Na sua opinião, quais estratégias poderiam ser colocadas em prática para aproximar e fortalecer a literatura de países lusófonos? A palavra estratégia já me faz uma certa comissão, digamos assim. Eu acho que isso acontece, por exemplo, o que estamos fazendo agora não é o resultado de uma estratégia nenhuma. Acontece. O Brasil hoje está muito mais disponível a conhecer a África, por exemplo, do que estava há 20 anos atrás. Quando eu comecei a visitar o Brasil, a África era uma coisa ou exótica ou ignorada, simplesmente, não? Porque o Brasil também se queria ignorar a si próprio nisso que é a sua matriz de origem. Então, acho que o que nos compete fazer, por exemplo, é isto: que não podemos ficar a lamentar o que é que os governos não fazem, porque senão a questão é que a gente pode fazer alguma coisa, e é isso. A outra pergunta é do escritor Wilson Marques, que é um escritor maranhense, um dos principais expoentes da nossa atual literatura, e ele pergunta o seguinte: sabemos que a África tem uma longa e bela tradição no que diz respeito à oralidade. Pergunto, você foi na infância um ouvinte dessas histórias que vão sendo transmitidas de gerações em gerações? Se foi, de que modo elas o influenciaram no seu fazer literário? Eu também já respondi um pouco a isso, mas o que eu posso dizer é que os meus pais eram portugueses, mas eu sou moçambicano, então a coisa tem que ser dita assim porque eu lutei pela independência de Moçambique. Então, e tenho um grande carinho por Portugal e etc., mas é uma outra coisa. Então, os meus pais saíram de Portugal não porque queriam, mas porque havia ali um regime político em relação ao qual o meu pai se incompatibilizou e eles foram para Moçambique muito jovens e, obviamente, eles tinham saudade da sua terra. E quando nos contavam estas histórias que eu estava dizendo aqui, eu comecei a construir um Portugal. Eu notava que eles viviam tão intensamente as histórias que contavam. E é isto que é importante, é passar a paixão que se pode ter por um texto. Isto é, na escola, se o professor não tem paixão pela literatura, dificilmente ele faz nascer interesse, gosto pela literatura. Não é uma técnica, não é uma estratégia, é uma verdade que passa. Os alunos sabem ver que o professor está apaixonado por aquilo que ele está a dizer. E eles estavam em estado de absoluta paixão quando contavam essas histórias, porque queriam
queriam resgatar, queriam que houvesse esse retorno dessa pátria que eles tinham lá no outro lado do oceano. Então eu aí percebi esta coisa, o poder da história, percebi isso, porque por exemplo, eu nunca conheci nenhum avô, nem tios, estavam no outro lado do mundo, e eu precisava disso, porque os meus amigos tinham, e faziam-me tanta falta isso que eu tinha que inventar. Então, o meu pai e a minha mãe falavam de um tal avô, e esse avô habitava, eu ouvia os passos dele, eu ouvia o homem a tossir e tudo isso, mas ele nunca esteve lá. Mas e um dia o meu pai recebeu a notícia que o pai dele tinha morrido. Então eu vi a primeira vez que eu vi o meu pai chorar, e eu tive esta coisa. Minha mãe chamou-me e disse: vai lá e consola o teu pai. E eu tinha 7 anos, então eu sabia consolar. Eu percebi que não havia consolo, e perguntei-lhe. O meu pai estava deitado na cama, e perguntei-lhe se o teu pai morreu de verdade? Perguntei. E ele respondeu, disse assim: morreu lá, aqui não. Então, naquela casa eu continuei a escutar os passos dele, tudo isso. E tudo isso, essa ausência de fronteira entre aquilo que era a chamada realidade, não é? Essa espécie de ditadura que a realidade faz dentro de nós, e aquilo que é o sonhado, isso foi esse território. Eu acho que eu já estou completamente fora da sua pergunta. Não estou. Desculpa. Né? Não, então, não sei. Então, acho que é isso que as histórias têm, essa coisa da oralidade. Nós chamamos a oralidade, e às vezes pensamos que a oralidade é uma coisa dos povos, dos chamados povos indígenas, povos primitivos que vivem na oralidade. Não, a oralidade é nossa, está dentro de nós. Nós não conseguimos expulsar. É como se fosse um grau menor, não é? A oralidade é coitadita, está ali, ainda não chegou ao estágio da escrita, não é? A escrita tem uma certa hegemonia, tem uma certa arrogância em relação à lógica da oralidade. Essa lógica não pode ser perdida dentro de nós. Mia, essa pergunta, eu vou quebrar aqui o protocolo, porque houve uma alteração na pergunta. Vou passar o microfone para a professora Sônia Almeida. Professora Sônia Almeida é professora de português e literatura da Universidade Federal do Maranhão, está aposentada e é membro da academia. Ainda não, professora, perdão, já queria aposentar a professora antes da hora. Perdão. A professora é membro da Academia Maranhense de Letras. Boa noite. Mia Couto, na verdade, não tem como fazer uma pergunta para você, né? É um convite ao delírio. Então, porque há uma infinidade de em vez de na nossa afinidade. Alguns exemplos, né? Porque eu pesquiso a questão da língua de herança do português brasileiro. Então, assim, pensei algumas palavras, como, por exemplo, eu li na sua obra, se meninou em vez de se ameninou. Tinha vazado os bolsos em vez de esvaziado os bolsos. Palmeiritas mindinhas em vez de palmeirinhas miudinhas. Vermelho tintando o laço em vez de vermelho pintando o laço. E isso a gente bebe na sua obra. As palavras, elas não vivem do mesmo jeito em diferentes chãos. As suas, por exemplo, são grãos de areia que na terra moçambicana viram outras miçangas. Há um fio puxado nas miçangas brasileiras, moçambicanas, angolanas, cabo-verdianas. E o que nos unifica é um fio da história. E o que nos diferencia são outros fios de outras histórias. E aí você abre o livro e lê que meu peito é feito de poeira e pedra. Fale mais desses grãos de areia que fazem a terra e o pó de que o homem é feito.
fale um pouco mais da palavra nessa relação razão-loucura. É um convite ao delírio. Sónia, é para eu falar? Ou eu convido para voltar a São Luís? Não sei, eu acho que grande parte já eu disse, não é? O que eu acredito é que esse gosto de usufruir o idioma que é nosso como uma coisa que não é só uma expressão funcional, não é? Utilitária, que isso contra isso que o João Guimarães Rosa se rebelava. Ele dizia que esse empobrecimento da língua como se fosse uma coisa simplesmente, digamos, funcional, não é? Para a gente interagir. E então eu acho que é o que a literatura pode fazer, e ela faz sempre isso, porque cada escritor inventa ou não inventa palavras, ele inventa uma maneira diferente de dizer as mesmas coisas, não é? Então, acho que a ideia de que cada pessoa tem que ter a sua própria linguagem, havendo uma língua comum, evidentemente, havendo razão, mas há um lado de loucura, que é o lado que eu imprimo uma certa, digamos assim, a minha própria identidade naquilo que eu estou a dizer. E eu digo e conto qualquer coisa de uma maneira que ninguém mais pode contar. Isso tem que ser ensinado numa escola, tem que ser digamos, o menino ou a menina tem que ser entusiasmado a fazer isto e a conquistar esta possibilidade de ter com a língua um jogo de prazer, de construção, de invenção de si próprio, não é? E aí, às vezes, eu acho que é preciso ter a língua portuguesa como disciplina, mas que a gramática não funcione como uma espécie de vigilância policial. Quer dizer, é preciso que haja também uma indisciplina, um convite à indisciplina, para que haja esta possibilidade de dizer, eu posso dizer isto da minha maneira. Mas sei que estou a errar, digamos assim, estou a reconhecer que desobedeço à norma, não fazer por desconhecimento da norma, mas fazer por e aí há coisas extraordinárias, porque, por exemplo, o meu neto diz coisas que são absolutamente poéticas, não é? E porque esse acesso que ele tem a esse lado desarrumado, não é? Desordenado, é muito feliz, dá-lhe uma enorme felicidade. A primeira vez que viu uma cobra, ele disse assim, olha um bicho que só tem pescoço, disse ele. Então, e isso é muito bonito. Então, vem logo alguém dizendo, não, isto é uma cobra. Então é preciso dizer que é as duas coisas, é uma cobra e é um bicho que só tem pescoço, não é? Então, autorizar que a escola está muito orientada para reprimir o erro. E o erro é fundamental na vida, não é? Isto é, nós estamos vivos, existe vida porque existe erro. Porque eu estou agora a aproveitar o meu lado de biólogo, porque os biólogos têm um complexo que não existe, têm um complexo de inferioridade. Sempre que se dá confiança a um biólogo, ele entra no palco e nunca mais se cala. Mas eu não vou fazer isso. Mas realmente a mutação é um erro. E só existe vida porque existe mutação biológica. Então, essa coisa que a gente tem que perceber, não ficar muito atrapalhado com o errar. Como diz o vosso e o nosso Manuel de Barros, a poesia é um errar bonito, não é? É o erro quando ele é bonito, não é? Bom, Mia, nós vamos agora para as considerações finais. Antes, eu queria fazer um registro, que quando o Mia chegou, havia um impasse sobre a realização ou não de autógrafos, né? E havia uma circunstância em que dificultaria que houvesse autógrafos. O próprio Mia ontem falava que hoje o autógrafo mudou um pouco de figura, porque não é só mais o autógrafo, tem o autógrafo e a foto, né? E então, ele disse que, às vezes, até contou uma história que é muito comum, as pessoas tiram a foto e, quando sai, ele diz, o livro ficou. Ah, sim, a pessoa volta para buscar o livro. Então, e ficaria impraticável, porque se fosse, por exemplo, 200 autógrafos, seriam 200 minutos, no mínimo, né? Então, mas ele ficou muito incomodado com isso ontem, e a gente conversou muito sobre isso. Ele disse, não é justo que a pessoa leve meu livro, não tem um registro qualquer.
E hoje ele fez um gesto, a pessoa muito simples que é, né, e muito generosa, ele fez um gesto hoje realmente de desprendimento. Veio de uma viagem muito cansativa, chegou ontem, e hoje, que era amanhã de descanso no hotel, ele pediu que fosse levado 300 livros para o hotel, que ele passou a manhã inteira autografando os livros, para que, quando a pessoa adquirisse, tivesse pelo menos o registro com o nome dele, tá bom? Então, por isso que não vai ter a autógrafo. As suas considerações, Guilherme. Bom, eu quero dizer uma coisa sobre os autógrafos, porque assim, quando... É um momento muito estranho. Eu podia fazer um livro só sobre os momentos dos autógrafos que eu tive com pessoas que são extraordinárias. Mas a questão é uma questão de respeito pelas pessoas. Isto é, quem vem pedir um autógrafo tem que surgir perante mim como uma pessoa. Não pode ser um fã. Eu não quero ter fãs, eu quero ter gente com quem eu troco coisas. E isso é quase impossível numa circunstância em que há 200 pessoas, 300 pessoas, não funciona. Então, o que eu quero dizer é que não faço a sessão de autógrafos. Gostaria muito de estar convosco, a ter um momento com cada um de vocês, mas praticamente não é possível. Eu já fiz isto, eu era mais novo e houve momentos que eu já estava tão cansado, depois de uma hora, que eu já não sabia escrever. Houve uma vez que eu assinei para um jovem, e o jovem, coitado, saiu e voltou e disse: não pode dedicar-me este livro a mim? Eu tinha feito para o Mia Couto, com um grande abraço do Mia Couto. Então, ele pensou que eu era um homem narcisíssimo, quer dizer, dedicava a mim próprio os livros. Então, é só para dar essa explicação que eu acho que merece. Como é que eu... O que é que eu acho? Eu acho que o lugar de escritor não é este que eu estou a ter aqui, não é no palco. O lugar de escritor é com menos gente, mas em vários momentos diferentes, porque se conversa melhor. Eu acho que eu preciso também receber esse retorno vosso, não é? Preciso de ouvir as vossas vozes. E o que eu sonho fazer é ficar mais tempo e, portanto, fazer isto que estamos a fazer, mas em grupos de 20, 30, aí é mais produtivo para mim próprio. Estamos mais presentes todos nós. Então era isso que eu queria vos dizer, e dizer que muito obrigado por estarem aqui. Eu voltarei a São Luís, não é promessa eleitoral. A grande vantagem do escritor é que ele não pode ter ambição de poder nenhum, então ele não pode fazer um discurso de angariação de simpatia sequer. E porque para mim é importante, esta cidade me convocou muito. Há aqui uma lembrança que é de um esplendor que já houve, e como se fosse a minha própria infância, que está ali um pouco meio abandonada, mas meio ainda sedutora, que eu quero conhecer melhor. E quero, portanto, voltar. Conto convosco para que essa coisa seja possível. A voltar desta maneira, que eu possa não só ter um autógrafo, mas ser um autógrafo dirigido para uma pessoa verdadeira que comparece perante mim, que tem esse direito. Não ter isto. Muito obrigado. Gente, obrigada a todos e a todas. Sem vocês, não conseguiríamos fazer nenhum tipo de programação, nenhum programa do SESC. E agradecemos em nome do SESC e da Academia Ludovicense de Letras. E agradecemos a empresa que está gravando essa palestra na íntegra, a Casumbar Digital, e aos nossos intérpretes que estão ali, o João Moreno e o César Rafael. Obrigada. E a toda a equipe de produção interna e externa que fizeram ser possível esse evento.